Saudações, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa primeira videoaula referente ao tópico 2, Movimentos Indígenas, Resistência e Luta. Para iniciar, o Estado brasileiro reconhece o direito à terra das comunidades indígenas aqui residentes graças a certo direito subjetivo originário. Então, de onde é que viria esse direito originário dessas populações? Pois bem, segundo uma pesquisa desenvolvida pela University College of London, publicada na revista Nature em 2012, os primeiros habitantes teriam chegado à América em 3 ondas migratórias. Foi realizado um estudo comparativo das características genéticas dos nativos. E esses nativos teriam vindo da Ásia, pelo Estreito de Bering, há cerca de 15 mil anos. Eles teriam demorado cerca de 1000 anos para chegarem até a América do Sul e, durante o percurso, foram formadas ou foram iniciadas as diversas civilizações que ocuparam esse território. Vocês lembram da Luzia? O fóssil humano mais antigo encontrado na América do Sul, na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, datado de cerca de 11.500 a 13.000 anos atrás. Em 2018, ano passado, esse fóssil foi queimado e quase destruído no incêndio do Museu Nacional. Pois bem, essa população americana, em 1500, ela teria chegado a cerca de 57 milhões de pessoas. Desses 57 milhões de pessoas, cerca de 5 milhões estavam na região apenas da Amazônia. Só a título de comparação, a Europa inteira tinha, à época, cerca de 80 milhões de pessoas. Bom, vamos dar uma analisada na situação atual dos indígenas brasileiros, tá? Pensando dados demográficos. Bom, analisando os dados do censo do IBGE de 2010, o último censo ocorrido no nosso território, foram identificados cerca de 900 mil indígenas aqui no Brasil. A título comparativo, em 1500, esse número era de cerca de 8 milhões de pessoas. Em Portugal, à época, não se chegava a 1 milhão de pessoas. Pois bem, entre esses quase 900 mil indígenas, foram identificadas cerca de 305 etnias diferentes. Entre essas etnias, 250 delas estavam presentes em territórios que são considerados terras indígenas. 300 delas fora de territórios indígenas. Mais de 150 línguas diferentes foram identificadas entre esses povos. A título comparativo ainda, antes do contato com os povos europeus, estima-se que haviam mais de 1.300 línguas no território que hoje chamamos de Brasil, com uma imensidade de povos diferentes. Pois bem, quais são os critérios que são utilizados hoje para a classificação desses diferentes povos indígenas brasileiros? O principal deles é a língua, posto que constitui o meio básico de organização da experiência e conhecimento humanos. Estas diferentes línguas, quando trazem significativos elementos em comum, são organizadas em famílias linguísticas. Estas famílias linguísticas, por sua vez, quando vêm de uma origem comum, elas são organizadas em troncos linguísticos. Temos, no território brasileiro, 2 grandes troncos linguísticos dentre os povos que chamamos de indígenas, que seriam o tronco linguístico tupi e o tronco macro-G, além de uma série de outras línguas que não podem ser categorizadas nesses 2 troncos, por conta de suas especificidades. Pois bem, vamos então elencar 2 elementos que constituíram, e ainda hoje constituem, objetos fundamentais para pensarmos o lugar contemporâneo desses diferentes povos indígenas aqui no Brasil. A questão da cultura e a questão da terra. Iniciando por essa última, as terras indígenas são tratadas no parágrafo 1º do artigo 231 da Constituição Federal de 1988, que diz o seguinte: terras indígenas são aquelas por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. As terras indígenas brasileiras correspondem a cerca de 13% do território nacional, sendo que mais de 98% dele está na Amazônia Legal e apenas 1,58% nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste e a parte da região Centro-Oeste, que não faz parte da Amazônia Legal. Pois bem, pensando quanto à classificação jurídica desses territórios indígenas, qual é a condição deles hoje,
nós temos 486 desses territórios já homologados e reservados. No caso, são terras homologadas pela Presidência da República, adquiridas pela União ou doadas por terceiros. 74 delas declaradas, terras declaradas pelo Ministro e pelo Ministério da Justiça. 43 delas já identificadas, terras com relatório de estudo aprovado pela Presidência da FUNAI. E 119 delas em processo de identificação, que são terras em estudo por grupo de trabalho nomeado pela FUNAI. Bom, eu trouxe aqui para vocês 2 mapas. O primeiro deles apresentando a densidade demográfica brasileira, onde podemos perceber uma forte ocupação da região litorânea e uma baixa densidade demográfica nas regiões centro-oeste e norte do país. À direita, nós temos um outro mapa. Esse mapa é disponibilizado pelo IBGE, e nele é possível identificar a proporção de pessoas autodeclaradas como indígenas e índio-descendentes pelo território que ocupam. Nesse mapa, os triângulos menores amarelos representam uma proporção de, no máximo, 0,5% do total populacional, sendo que a maior presença, proporcionalmente, de indígenas estaria exatamente na chamada Amazônia Legal, que é representada por esses triângulos maiores alaranjados. Bom, no início da aula, nós destacamos que haviam 2 elementos fundamentais para pensarmos a luta e a pauta das comunidades indígenas ainda hoje, ainda na contemporaneidade, que era a questão da terra e da defesa da importância da cultura. Mas em que momento exatamente os agrupamentos e os movimentos sociais indígenas teriam apresentado essa sua pauta para o Estado brasileiro? Isso é o objeto da nossa discussão no próximo slide. Pois bem, então, de onde é que teriam surgido ou ressurgido os movimentos indígenas? Se formos buscar as origens do que podemos chamar de movimentos organizados indígenas, teríamos de remontar, no mínimo, até o período colonial brasileiro. Mas como nosso objetivo é discutir a condição do indígena brasileiro na contemporaneidade, poderíamos destacar a participação dos movimentos indígenas em fins da década de 70 e início da década de 80, naquilo que muitos teóricos apontam como momento de confluência das forças democratizantes. Um cenário pode ser desenhado a respeito disso, referente a esse período do final da década de 70 e início da década de 80, é aquele cenário de recrudescimento da ditadura militar brasileira. Vai ser exatamente nesse momento que os movimentos sociais, tanto aqueles mais tradicionais ligados ao trabalhador do campo, ao trabalhador urbano, ao movimento estudantil, como os chamados novos movimentos sociais, movimento de mulheres, movimento LGBT, movimento negro e, nesse bojo, também os movimentos indígenas, vão ocupar o seu lugar à mesa do Estado brasileiro e vão apresentar as suas demandas. Isso vai ser organizado e vai ter como, talvez, o momento de maior confluência o próprio processo de construção da Constituinte de 87 e de 88. Pois bem, vamos ao nosso slide. Essa citação, Dagnino apresenta um pouquinho desse cenário que nós temos nesse período. A partir da década de 1980 até os dias atuais, tem havido uma disputa entre 2 projetos políticos divergentes no cenário brasileiro. Um projeto político democratizante, que teria como elementos propulsores os movimentos sociais nacionais da década de 70 e 80, que apostariam na possibilidade de ação conjunta com o Estado, em prol de certo aprofundamento democrático, e um projeto neoliberal, que defende a necessidade do Estado brasileiro se isentar de seu papel de garantidor de direitos sociais. O processo constituinte de 1987 e 88 ficou marcado na trajetória constitucional brasileira pela sua inovadora abertura à ampla participação popular, motivada pelo anseio de redemocratização do país. Como consequência dessa abertura, a elaboração do texto constitucional foi precedida de um debate longo e tecnicamente difícil, mas ao mesmo tempo rico e democrático. Nesse sentido, nós temos aqui uma citação do deputado constituinte Carlos Saboia, à época do PMDB do Maranhão, em que ele, apresentando para as pessoas qual era o cenário que se tinha nas casas legislativas brasileiras à época, ele diz o seguinte: o espaço que dava acesso ao gabinete do senador Mário Covas foi durante muitos dias ocupado por mais de 100 de índios numa verdadeira pagelança, ritualizados nas vestimentas, adereços e pinturas corporais, que com cantos e danças saudavam e também atemorizavam as lideranças constituintes em negociações de suas propostas. E vai ser exatamente por conta dessa participação dos movimentos indígenas no processo da Constituinte que eles vão conseguir garantir
no texto constitucional, na Carta Magna Brasileira, o capítulo 8 do título 3 da Ordem Social, tratando especificamente da condição e da pauta dos indígenas brasileiros. No seu artigo 231, a Constituição Federal do Brasil diz, portanto, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. E aí eu tentei destacar também, existem outras passagens da Constituição brasileira que vão trazer em seu texto questões relativas à pauta dos movimentos indígenas, mas eu gostaria de destacar em específico uma, que foi o artigo 210, no parágrafo 2, que ele diz o seguinte, ele traz como dispositivo constitucional o respeito à utilização de línguas maternas e processos próprios de aprendizagem, que está relativo ao segundo elemento que nós apontamos lá atrás, no início da aula, que é o direito ao reconhecimento da contribuição cultural. Nesse sentido, a gente vai ter um avanço importantíssimo através da Lei 11.645, datada do ano de 2008, que trouxe a exigência da inclusão no currículo oficial da rede de ensino, a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena nas escolas brasileiras. Mas a questão da educação vai ser o tema que nós vamos trabalhar na nossa próxima videoaula. Até a próxima.